Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo flua. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, flua neste lugar, ó Deus. Flua, Senhor, neste lugar. Diga assim comigo: Espírito Santo, eu te dou liberdade para falar comigo o que o Senhor achar necessário. Fala comigo nessa noite, Espírito Santo. Aleluia. Amém. Hoje eu quero ministrar uma palavra que o Espírito colocou no meu coração. E eu quero falar a respeito da culpa. Liberte-se da culpa. Diga assim comigo: Espírito Santo, eu te dou liberdade para falar comigo o que o Senhor achar necessário. Fala comigo nessa noite, Espírito Santo. Aleluia. Amém. Hoje eu quero ministrar uma palavra que o Espírito colocou no meu coração. E eu quero falar a respeito da culpa. Eu quero falar a respeito nessa noite da culpa. Em algum momento das nossas vidas nós já nos sentimos culpados por alguma coisa. E muitas pessoas carregam ao longo da vida uma culpa. Então eu gostaria que você prestasse atenção nessa noite. Porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar o teu espírito. Sabe, eu não perco nenhuma oportunidade daquilo que Deus tem para liberar sobre a minha vida. Eu gosto sempre de sentar na primeira cadeira, porque eu fico muito atento e focado naquilo que Deus está falando. E nesses dias eu não estou perdendo nada do que o Espírito está falando, porque eu sei que os dias são maus. E se eu não estruturar a minha vida em Cristo, eu vou sucumbir nos dias maus. E por que eu falo isso? Porque a igreja está cheia de pessoas frustradas, depressivas, com síndromes, mesmo estando dentro da igreja. Pessoas que não conseguem fluir em nada, porque estão tão atarefadas de si mesmo. Num culto não consegue parar para ouvir Deus. Num culto o corpo está aqui, mas a cabeça está voando. Não consegue ter um relacionamento com Deus. E eu não entendo pessoas que dizem que têm relacionamento com Deus, mas que não dão atenção a Ele. Então nesses dias Deus tem me feito voltar muito a atenção para Ele. E pode até parecer estranho isso, mas quantas vezes nós estamos no culto e não estamos atentando àquilo que Deus está falando. Nós ficamos dispersos no culto, viemos ou chegamos à igreja, cumprimos um protocolo e vamos embora. E esses dias aconteceu algo tremendo. Quem estava aqui na escola do sacerdócio real, né? Foi muito bom, né, Nilson? Na segunda-feira a escola do sacerdócio real, né? E depois daquela segunda-feira, então, ainda mais o Espírito continuou ministrando algumas coisas ao meu coração. E durante essa semana eu ministrei com um monte de pessoas, e posso dizer um monte mesmo, que não foi uma nem duas, foram mais, que ainda estão sofrendo as consequências da palavra que foi ministrada na segunda-feira a respeito do sacerdócio real. Ou o tema foi abuso na segunda-feira. Então Deus nos dá a oportunidade diária de nos abrir para Ele. Está cheio de pessoas dentro da igreja, eu não falo só aqui, eu falo de um modo geral, que estão enfermas, estão doentes, porque não abrem seu coração e não expõem a pobreza do seu coração ao outro. Porque nós achamos que nos automedicando nós seremos curados. Se você tiver fé para isso, com certeza isso pode até acontecer. Mas a automedicação não é boa. Sempre nós precisamos abrir o nosso coração a alguém que tem a especialidade naquele assunto, para ele então orar por nós, ou receitar para nós, ou nos direcionar para um caminho que vai trazer a cura. Às vezes a pessoa chega no médico e ela fala para o médico assim: olha, eu estou com uma dor aqui, mas eu já pesquisei no Google, é isso, eu estou tomando isso. O médico vai falar: o que você veio fazer aqui então?
É ou não é? Esses dias, na semana passada, me deu uma dor aqui. E eu odeio o Google. Mas foi uma dor muito forte. Eu falei, nossa, mas está doendo aqui. Aí eu dei uma pesquisada de leve no Google. Aí falou, pode ser hérnia. E foi bem no lugar que estava a dor. Eu falei, está amarrado isso aí, Deus. Aí comecei a orar, pus a mão, falei, não aceito. Minha esposa falou, vai para o médico. Eu falei, não vou, eu vou orar. E hoje está curado, para a glória de Deus. Sumiu, como se tivesse tirado com a mão mesmo. Agora eu não estou dizendo que, se você foi no médico você não deve, não é isso. Mas às vezes nós temos os recursos ao alcance de nós mesmos e nós não usamos. Porque estamos muito dispersos quanto àquilo que Deus está fazendo ou que Deus está falando. Então hoje, e aí eu orava ao Senhor essa semana toda e me vinha ao coração essa palavra, liberte-se da culpa. Que muitas pessoas elas não conseguem fluir, ou elas vão até certo ponto da vida delas, porque elas carregam culpas do passado. Quantas pessoas você precisa abraçar para liberar um perdão que estão trancafiadas dentro do seu coração? Quantas pessoas você precisa perder para depois dar valor? Quantas coisas você precisa perder para depois entender que precisava daquela pessoa? O problema é que a palavra que Deus quer liberar sobre nós essa noite é que nós precisamos nos livrar de muitas coisas que nos aprisionam. Eu não sei o que aprisiona o teu coração, mas em nome de Jesus você vai sair daqui livre nessa noite, amém? Mas só depende de você. Essa semana eu recebi um áudio de uma pessoa, e minha esposa sabe, eu não vou colocar aqui o áudio, senão pode ser que você conheça a voz. Mas um áudio de 1 minuto, a pessoa me mandou um áudio chorando e falando, eu estou liberto, eu estou liberto, eu fui liberto, eu estou liberto. Sabe por quê? Porque ele confessou pecado, ele abriu, rasgou o coração e falou, por muito tempo eu guardei isso dentro do meu coração, achando que eu era forte para suportar tudo isso, mas aquele dia que nós abrimos o coração, eu fui liberto naquele dia, hoje eu sou livre. E aí depois ele ficou assim no final do áudio, pastor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí até minha esposa ainda brincou, falou, nossa, mas ama bastante mesmo, hein? Mas não é porque ele me ama, mas porque o ambiente que foi criado permitiu que ele abrisse o coração e liberasse coisas que estavam dentro do coração dele. Então você pode sair daqui da mesma maneira que você entrou, como você pode sair daqui completamente diferente da forma que você entrou. O que depende não é a palavra que é liberada ou o louvor que foi ministrado, é a disposição do teu coração para receber aquilo que o Espírito está falando. O problema é que, como nesse vídeo, às vezes nós esperamos tempo demais para pedir perdão. Nós esperamos tempo demais para nos livrar daquilo que nos aprisiona. E não é só perdão. Quantas pessoas carregam culpa ao longo da vida por uma falha no passado? Quantas pessoas carregam culpa na vida porque o filho não deu certo da forma que ela esperou, que ele esperou? E se sentem culpadas porque acham que erraram em algum momento da criação. Por mais errado que você tenha, ou por mais coisa errada que você tenha feito ao longo da criação do seu filho, ele escolheu o caminho que ele quis. A culpa não é sua. Deus diz, Jeremias 29:11, bem sei que planos tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que eu espero, Deus fala? Não, o fim que você espera, ou seja, eu tenho plano para a sua vida, nós ouvimos isso aqui hoje no culto da manhã, mas o fim da sua vida, quem vai determinar é você, não sou eu, Deus fala. Agora, eu poderia pedir para levantar a mão aqui quem já se sentiu acusado pelo diabo. A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor procurando quem tragar. Quantas vezes dentro do culto nós nos sentimos acusados e o diabo lança situações na nossa mente do nosso passado, dizendo que nós não somos dignos de adorá-lo da forma correta. Já aconteceu isso com você? Não responda. Comigo já. Quantas vezes no meio do culto o diabo me traz alguns flashes, lança alguns dardos na minha, pastor, o diabo não pode estar num ambiente, lógico, quem diz que não?
Ele fica lá na porta tacando um monte de dardinho. Pra você beber água toda hora, pra você ir no banheiro toda hora. Tava pensando nisso hoje de manhã. Fui assistir o filme da Marvel lá, como que é o nome? Os Vingadores. Assisti 3 horas de filme, a Rebeca sentada no nosso colo. 3 horas, não fomos beber água, não fomos no banheiro, nem nada. Mas por que no culto a gente bebe tanta água no deserto? É ou não é? Por que a gente no banheiro parece que tomou 15 litros d'água? Tanto que vai no banheiro. Mas por que no cinema não vai? Porque a luta espiritual é muito grande. Então o diabo ele tenta lançar dardos na nossa mente dizendo que o passado que nós temos é muito tenebroso. E ele tenta esfregar toda hora o nosso passado na nossa cara. Principalmente quando nós vamos falar alguma coisa para algumas pessoas e logo o diabo fala: mas quem é você para falar? Olha o seu passado. Dizem que mulher ela tem um HD gigantesco, né? Agora que descobriram um HD de 2 tera, 3 tera, da mulher já é de 500 tera, né? Porque na hora da briga tem mulher que fala assim: lembra o que você fez lá em 1980? Eu sei que aqui não acontece isso. Não lembra quem é você para falar, lembra, não faça isso. Mas a Bíblia diz, nós vamos ler esse texto de Romanos capítulo 8, que não há condenação para aqueles que estão em quem? Você já conhece esse texto, sim ou não? Nós vamos ler ele daqui a pouco. Mas antes desse texto, olha o que diz aí em João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, quem crê em Jesus não tem condenação sobre ele, mas quem não crê em Jesus já está condenado. Aí João capítulo 5 no versículo 24, olha o que diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 no versículo 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma, diga assim comigo, nenhuma condenação há para os que estão em aonde? Na coinonia? Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o quê? O Espírito. Portanto, agora não há nenhuma condenação para quem está onde? Em Cristo. Quando eu entendo que a minha vida está imersa em Cristo, não há condenação que me paralise, ainda que o diabo tente me culpar de alguma coisa, eu sei em quem eu estou. Ainda que o diabo pegue algumas situações do meu passado dizendo que eu errei, dizendo que eu falhei e dizendo que eu sou incapaz, eu posso pegar toda esta condenação liberada do inferno e jogar fora, porque eu estou em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus tudo que eu fiz no meu passado ficou lá. Eu não carrego estas culpas dentro do meu coração, eu não carrego estas condenações dentro da minha vida, porque a minha vida ela está imersa em quem? Em Cristo Jesus. Então quando o diabo vem falar para mim, há uma condenação, há algo que pesa contra você, eu vou dizer assim: não, nada pesa contra mim, porque eu estou num ambiente onde a acusação no inferno não prevalece. E que ambiente é este? É o ambiente da manifestação de Cristo, do Cristo ressurreto. Mas eu preciso entender que o diabo ele vai tentar me condenar, ou me culpar, ou me subjugar todos os dias. Todos os dias o diabo ele pega um flashzinho do meu passado e tenta me paralisar no meu futuro.
Quantas pessoas não fluem no casamento porque lá atrás houve um erro e ele carrega então o registro da culpa do passado e não consegue fluir no tempo presente. Ah, mas já aconteceu. Talvez você já tenha se paralisado por alguns momentos porque você chegou até um ponto e o diabo falou o quê? Lembra que isso já aconteceu, você já passou por isso? E aí você faz o quê? Então é melhor eu não avançar, porque eu vou sofrer de novo. Porque eu vou passar por tudo novamente. E o trabalho do diabo é tentar nos julgar, nos subjugar ou nos condenar, tentando nos paralisar para que nós não avancemos quanto ao propósito de Deus. E aí nós vamos ouvindo palavras sendo ministradas e não abrimos o nosso coração. Nós temos a maldita frase na nossa boca que é: tá tudo o quê? Bem. Porque nós achamos que o outro não precisa saber o que eu estou passando. Agora, se você não quer abrir o seu coração para o outro, você está descumprindo o mandamento bíblico. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados ou as vossas culpas uns aos outros. Para quê? Para ser o quê? Envergonhado? Para ser o quê? Sarado. Quantas vezes nós falamos, abrimos o nosso coração e depois nós fazemos assim, ó, parece que saiu um peso. Nossa, acho que eu precisava falar, eu precisava desabafar. Já aconteceu isso com você? E por que você não faz isso recorrentemente ou constantemente? Porque também o diabo cria algo na nossa mente dizendo o quê? Ninguém tem que saber o que eu estou passando. Eu me automedico, eu vou na igreja, eu recebo uma palavra e eu uso esta palavra em benefício da minha ferida, e esta ferida cicatriza por si só. O problema é que ela não cicatriza. O problema é que muitas vezes a dor ela volta com mais intensidade depois. Ou nós tratamos a raiz do problema, ou as dores e os problemas e as culpas elas serão recorrentes. E o Senhor quer que nós saiamos daqui nessa noite dizendo assim: não há mais culpa que me condene. Eu preciso lançar fora, porque ao longo da vida nós vamos adquirindo vários pesos e culpas. Sim ou não? Nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida alguns pesos que não precisariam estar sobre nós, mas que vão sendo impostos sobre nós. O sucesso do seu filho depende de você. A realização profissional do seu filho depende de você. A satisfação da sua casa depende de você. E tudo depende de você. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e diga assim: nada depende de você, se você entregar tudo a Cristo. E aí nós vamos tentando fazer as coisas como? Do nosso jeito. E aí nós tentamos então resolver as coisas da nossa maneira. E aí vamos então tendo uma sobrecarga ao ponto de em certos momentos da nossa vida nós não aguentarmos. Porque não expomos o nosso coração. Porque não dizemos às pessoas que estão à nossa volta o problema que estamos passando ou enfrentando. Mas nós temos a maldita frase na ponta dos lábios diariamente: tá tudo bem. Como você tá? Tá tudo bem. Como que você tá? Tá tudo bem. Ué, mas se está tudo bem, por que você está pensando em se separar? Se está tudo bem, por que você está indo no médico? Se está tudo bem, por que você está indo no banco fazer empréstimo? Se está tudo bem, por que você está comendo, não está comendo? Está magrelo aí, passando fome? Se está tudo bem, por que você está passando luta? Você era para ser a pessoa mais feliz da face da terra, sorriso de orelha a orelha. Mas se está tudo bem. Ou seja, nós somos mentirosos gospel. Tem outra palavra para isso? Não. Me desculpe a expressão, nós ouvimos aqui na conferência Flechas, mas
não passam de filhos do diabo. Não sou eu que estou dizendo, João 8,44. O pai da mentira é quem? Se não está tudo bem e você fala que está tudo bem, você está falando a verdade ou a mentira? Mentira. Ah não, é que eu não quero expor o meu coração. Mas por que você não quer expor o teu coração? Por que você quer caminhar carregando um peso de culpa, de condenação que não é seu? Ah, porque eu não confio em ninguém. Super-homem. Você se automedica, você é o cara, você é a mulher top das galáxias. Vou até arrumar um trono para você do lado de Jesus para ser confidente. Porque às vezes nós nos achamos o quê? Bons, isso é orgulho. Espírito de Leviatã. Orgulho, eu acho que ninguém é bom o suficiente para ouvir as fraquezas e as mazelas do meu coração. Ah não, vou falar para a pastora Néia, mas vai me ajudar em quê? No mínimo vai orar com você. No mínimo. Talvez ela possa até pôr a mão no bolso e falar, não tenho tudo, se for financeiro o problema. Mas dou uma parte aí. De repente ela vai fazer o quê? Te abraçar. Quem já foi curado com um abraço? Esses dias eu estava falando para uma pessoa, não me lembro quem aqui agora. Não me lembro. Se foi o Guilherme? Não, acho que não foi o Guilherme. Se foi, você lembra. Você fala. Mas esses dias a pessoa falou assim, constantemente eu estou no culto e Deus manda eu abraçar alguém e eu tenho vergonha. Foi com você, Gui? Não, né? Não. Aí a pessoa falou, não, esses dias Deus mandou eu tocar numa pessoa e eu fiquei com vergonha. Eu falei, mas por quê? Ah, sei lá. Sabe quantas vezes eu estou aqui orando e falando, Deus, eu preciso de um toque. Eu preciso que alguém rele no meu ombro para uma confirmação que eu preciso do Senhor. Ah, se uma pessoa hoje me desse um abraço, Deus, seria a cura na minha vida. E quantas pessoas talvez no culto sentiram de me dar um abraço e não me deram? Um abraço teria me curado. Isso não aconteceu uma vez nem duas, várias vezes. Eu já fiquei orando, falei, Deus, eu preciso de um abraço. Levante alguém que possa me dar um abraço. E eu tenho certeza que naquele culto Deus falou com no mínimo 2 para me abraçar. Porque quando eu peço algo para Deus, Deus fala ao coração de alguém. Aí a pessoa fica assim, ah não, da minha carne. Vai lá abraçar o pastor. Ô pastor, meu irmão. Ah, vou lá abraçar o irmão, nem conheço o irmão. E aí nós vamos carregando culpas porque não abrimos o nosso coração. Antes de Cristo nós vivíamos sob um jugo de acusação. Antes de Cristo meu celular tinha senha. Antes de Cristo meu Facebook tinha senha. Antes de Cristo meu WhatsApp tinha senha. Depois de Cristo eu não tenho mais segredo. Depois de Cristo tem pessoas que colocam aquelas indiretas assim, né, no Facebook. Todo dia a gente vê uma indireta daquela no Facebook, né? Ah, pensa que eu sou bobo. Estou só vendo. Comigo isso nunca pesou. Aí tem gente que fica assim, ai meu Deus, será que descobriram o que eu fiz? Misericórdia, está amarrado Deus, em nome de Jesus. Por quê? Porque é um coração tão pesado de culpa, que qualquer indireta besta de Facebook, a pessoa fica o dia inteiro assim, ai meu Deus, descobriram, ai deve ser comigo. Meu irmão, a indireta de Facebook não me atinge, porque não há acusação que me coloque onde o diabo quer me colocar, porque eu estou em Cristo. Nos Estados Unidos tem pena de morte, em alguns países do mundo tem pena de morte. E eu não sei se... Vem aqui um pouquinho, Guilherme, por favor. Pega essa cadeira aqui para mim. Já ouviu falar a respeito da pena de morte? Sim ou não? Pena de morte não é o cara mofar na cadeia, vai ficar na cadeia até morrer. Não, pena de morte pode ficar aí. Pena de morte é a pessoa ser condenada por um crime e ela ser levada a um lugar onde ela vai morrer. Ela não vai ficar até o final da vida dela presa, porque ela está ocupando o lugar de um preso. Então nós vamos exterminar a vida dessa pessoa, porque ela não merece viver. O que ela fez é muito grave. A Bíblia diz que antes de Cristo, eu e você estávamos no corredor da morte.
Antes de Cristo, todas as condenações do diabo pesavam sobre nós. Antes de Cristo havia um escrito de dívida dizendo assim: ele merece morrer porque o que ele fez é pesado demais e ele tem que pagar pelo que ele fez. Então antes de Cristo tinha uma cadeira elétrica com o nome Guilherme ali, e o diabo falava assim: olha, eu vou te matar porque tudo que você fez de errado é passível de morte. E a cadeira escrito Guilherme estava lá no inferno, e o diabo falava assim: olha, você já está no corredor da morte, porque você está fora de Cristo, e fora de Cristo nós caminhamos sob o peso da acusação do pecado. Aí o diabo fala assim: então essa é a sua cadeira, Guilherme, e nela você vai morrer, pode sentar. Aí eu falo: para, não senta. Aí houve uma voz assim: para, não senta, deixe-no ir, porque agora em Cristo não há mais condenação. Aí em Cristo, essa cadeira, Jesus fez assim, ó, tchau. Agora essa cadeira não existe mais. E o diabo vai falar para você: Guilherme, é uma cadeira com o seu nome. Você vai dizer o que para ele? Não tem. O diabo vai falar assim: Guilherme, lembra lá das coisas erradas que você fez, foram pesadas, não foi, Guilherme? Tem uma cadeira de morte para você. E você vai dizer o que para o diabo? Não tem mais. Porque Cristo pegou a cadeira e chutou longe. Obrigado, Gui. Põe a cadeira de volta. Você quer ver onde está isso na Bíblia? Abra lá comigo sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. O problema é que toda hora o diabo fala para mim e para você: tem uma cadeira com o seu nome. E a gente faz o quê? Ai Senhor, ai Senhor, me livra, Senhor, tem uma cadeira com o meu nome. Aí o Senhor diz para você assim: não, mas espera aí, não tem mais, eu chutei para longe essa cadeira. E o diabo fala assim: não, eu tenho essa cadeira guardada. E aí Paulo vai dizer assim: não tem, não há condenação para quem está em Cristo. Um dia no corredor da morte ecoou um grito dizendo: deixe-no ir, não há mais condenação. E em Colossenses capítulo 2 versículo 13 diz assim: e vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos, diga assim comigo, todos, diga mais forte, todos, toda sua ida no motel antes do casamento, todo roubo de dinheiro que você roubou da sua avó, do seu avô, do seu tio, do periquito, do papagaio, todos os teus pecados foram apagados. E aí continua dizendo assim, 14, havendo riscado o escrito de dívida. Ou seja, Jesus pegou a promissória e rasgou, rasgando todo escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-no do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. Cristo pega um instrumento de morte e estabelece em outro instrumento de morte. Ele fala: a morte está anulada. Aleluia. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou aonde? Na cruz. Jesus estava lá na cruz, sabe o que ele fez? Foi na cruz que ele fez assim, ó, com aquela cadeira com seu nome, assim, ó. Tum. Ele expôs publicamente toda a autoridade.
Portanto, olha que tremendo isso, portanto ninguém te julgue. Ninguém te julgue pelo que você come, pelo que bebe, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Esses são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se aonde? A nossa realidade é quem? Cristo. Aleluia. Diga assim: a minha realidade é Cristo. Quando o diabo falar para você assim, tem uma cadeira com seu nome, Darliene, o que você vai falar para ele, Darliene? A minha realidade é Cristo. Ah, mas não lembro. Não lembro. Sabe por que eu não lembro? Eu nem me esforço para lembrar, porque a minha realidade hoje é Cristo. Eu não preciso contar para você o que eu fui no passado, até que eu não fui muita coisa, fui um Zé Ruela do passado. Fui nenhum ex, posso dar um mega testemunho, fui um traficante, né? Fui um Zé Ruela da vida. Mas sabe o que o diabo quer pegar? Coisas que eu fazia escondido e que ninguém sabia. E ele quer tentar me acusar hoje. Aí eu olho todo dia para ele e falo assim: diabo, não há mais cadeira que me condene. Todo o peso e todo o jugo de condenação, já fui livre. Porque eu estou em Cristo, a minha realidade hoje é Cristo. Não é um boleto que me define, não é uma conta que me define, não é a ausência de uma mistura que me define, não é a pintura do meu carro que me define, não é a roupa que eu visto que me define. O que me define é Cristo. A minha realidade não é o que se vê, a minha realidade é quem eu sou no Espírito. E ponto. O diabo vai tentar me menosprezar todo dia, dizendo: olha o seu carro, olha as suas contas. E eu olho para a minha realidade nas regiões celestiais e digo: não há condenação, diabo. Não há, não tente me condenar, porque a cadeira que me condenava foi lançada fora. Foi pregada, cravada na cruz do Calvário. Eu não carrego culpa. Errei muitas vezes na vida, erro e continuo errando. Todo dia eu erro. Todo dia eu libero uma palavra que eu não deveria ter liberado. Faço algo que eu não deveria ter feito. Maltrato pessoas que eu não deveria ter maltratado. Quem já brigou com o filho e se arrependeu? Aí, Juvenal, o Renanzinho sempre olha para ele com essa cara. Mas quantas vezes eu brigo com a Rebeca e depois eu viro as costas. Primeiro porque ela tem 4 anos e às vezes eu brigo com ela como se ela tivesse 20, né? Eu sei que ela não quebrou o vaso porque ela quis. Eu sei que ela me deu um soco na boca porque ela quis. Porque é natural da criança, é fase. Agora eu estou aprendendo isso. A criança tem fase. E uma criança de 4 anos não é rebelde. Ela está manifestando uma natureza dela, de aprendizado e de individualidade, aprendendo a ser individual. Então às vezes ela não quer escovar o dente, porque ela quer escovar o dente a hora que ela quer. O problema é que nós muitas vezes nos apegamos a coisas tão pequenas e perdemos grandes liberações que Deus tem para nós. Estamos carregando, estamos tão cheios de culpa. A Bíblia fala, Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. De que forma que você se enche do Espírito? Cantando, louvando, adorando. E ponto. Sabe, a gente passar pela prova, o diabo quer o quê? Nos culpar. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa dizer: eu carreguei muita culpa ao longo da minha vida. E nós vamos carregando culpa. Poderíamos ter tratado a pessoa melhor. Talvez você, assim como esse jovem que nós assistimos no vídeo, talvez você não liberou perdão para alguém que morreu e você se culpe. Eu já ministrei com um homem que estava brigado com a esposa e a esposa morreu. Diga para a pessoa que está do outro lado assim: se livra da culpa.
Romanos capítulo 12 vai falar a respeito de uma renovação na nossa mente. O sentimento de culpa vem de uma consciência ruim. A minha consciência hoje está em Cristo. Amém? A minha consciência diz o que é, a minha consciência é o que diz que é certo e errado. É a voz interior que nos diz o que devemos fazer e o que não devemos. Isso é a minha consciência. E a minha consciência hoje, todos os dias, ela é renovada pela palavra de Deus. A sua é? Tendo a vossa consciência lavada e purificada pela palavra de Deus. Romanos 12, transforme a sua mente. Liberte-se de tudo aquilo que te prende. Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 3, versículo 21. 1 João no capítulo 3, no versículo 21. A Bíblia fala assim no livro de Provérbios: guarda o teu coração, porque dele procede a saída para a vida. Não é Deus que guarda o teu coração, é você. Em momento algum você vai ver na Bíblia: Senhor, guarda o meu coração. O salmista no salmo dele falou: Senhor, guarda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. De que forma tenho o meu coração saudável? Guardando a palavra. Um coração ferido é um coração que guarda a culpa, que guarda condenações, que guarda coisas do passado. E o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão aonde? Diante. O apóstolo Paulo, ele era um dos maiores perseguidores da igreja, se tornou um dos maiores perseguidos da igreja. Mas se você vê todo o discurso de Paulo, Paulo não vivia pela condenação ou pela culpa de perseguir os crentes, que ele entendeu que aquilo que ele fez foi para um tempo. Por um tempo você foi pervertido, por um tempo você foi pecador, da forma literal da palavra, né? Pecador todos somos, aquele que não peca já está mentindo, né? Ah, não peco. Mas mergulhado no pecado, por um tempo. Mas você foi encontrado por Cristo. Amém? Agora a tua realidade é o que? Cristo. Ponto. Nada mais me define. As coisas externas não me definem. Os dedos acusatórios não me definem. Os pré-julgamentos não me definem. Porque se eu fosse parar por tudo aquilo que as pessoas tentam me definir, eu já estava paralisado. Porque tudo que eu faço, sempre tem um que é contra. Mas isso é bom. Você nunca vai achar a pessoa, e isso nem é bom. Ah, todo mundo vai. Sempre vai ter pessoa que te critica. Quem já foi criticado? O problema não é ser criticado, a crítica nos faz repensar a rota. O problema é o que eu faço com as críticas. Ser apontado, isso vai acontecer. Não tem como. Mas, já viu o surfista? Quem já surfou? Você pega aquela prancha lá e você tem que passar o quê? Primeiro a quebrantação. Quebrantação lá, como é? A quebrantação? Arrebentação das ondas, não é? E o surfista vai por cima da onda? Vai por baixo. Então naquele momento de arrebentação, ele vai o quê? Mergulhando por baixo, ele vai um pouquinho para frente, volta um pouquinho para trás, vai um pouquinho para frente, volta um pouquinho para trás, até ele chegar no lugar desejado. Então vai ter muitas arrebentações na nossa vida que nós vamos ter que mergulhar, volta um pouquinho para trás, mas continua, mergulha, volta um pouquinho para trás, mas continua remando. Agora, se na primeira arrebentação eu falar: não dá, é muito cansativo, eu não vou desfrutar de pegar boas ondas. Se eu paralisar nas primeiras acusações e dedos contrários, nós não chegaremos a lugar nenhum. E 1 João diz assim, capítulo 3, versículo 21. Amados, se o coração não nos condena, temos o quê? Confiança. Temos o quê? Confiança. O que é confiança? É eu acreditar
fielmente do que o que eu estou fazendo está certo. Agora entenda bem, confiança no sentido de confiar em Deus, crer que Ele é Senhor de todas as coisas. Temos confiança para com quem? Com Deus, não no nosso coração. Diz aí, amados, se o teu coração não te condena, tenhamos então confiança em Deus. Se não há condenação que possa penetrar no meu coração, sabe por quê? Porque o meu coração está guardado pela palavra de Deus. O meu coração está blindado pela palavra de Deus. E quando o diabo fala assim, olha o teu passado, eu falo, não tem problema. Cristo viu todo o meu passado e me aceitou como irmão, como filho do Pai. O Senhor conhece tudo que eu fiz, diabo. E se isso não me impediu de ser redimido na cruz, quem dirá você ficar me acusando toda hora? Então que nessa noite nós possamos dizer ao Senhor: Senhor, eu vou lançar fora toda a culpa, todo o peso, porque o grito de não há condenação já foi dado. Quando você foi sentar na cadeira da morte, Cristo gritou: não há mais condenação. Mas como? Não, eu paguei, está aqui, o escrito de dívida, está aqui, cravou na cruz, expôs a vergonha todo o principado e potestade. Então não deixe o teu passado te paralisar, não deixe as acusações do diabo te paralisar, estragar o teu casamento, estragar a tua família. Sabe, nada do que minha esposa me contar vai estragar hoje meu casamento, do passado dela, passado sombrio, irmãos, terrível. Nada do que ela falar para mim agora vai estragar o meu casamento. Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo. E tudo o que ela fez antes de Cristo para mim pouco importa. O que ela fez ontem para mim pouco importa. Eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé e vou avançando. Agora nem tudo a minha esposa sabe a meu respeito. Às vezes ela me pergunta algumas coisas, ela fala assim, não, fala aí, né? A gente tem umas coisas sinceras, às vezes, fala, não, fala aí. Quando a gente não se conhecia, você fez tal coisa. Esse dia eu falei para ela no carro, não, fala aí, pode confessar. Não foi? Que a gente estava conversando? A gente tem esse papo aberto. Ué, somos um. Eu falei, não, fala aí, você já fez isso, né? Ela não. Ela, não fiz. Ah, fala aí, todo mundo já fez. Eu não posso julgar a vida dela pela minha. Mas ainda que ela tivesse confessado, não influenciaria em nada no presente. Por quê? Porque tudo que eu fiz, Cristo já sabia que eu fiz. Cristo sabe que você era um Zé Ruela. Ou se você era um pesadão, traficantão, Deus sabe. Nada do que o diabo trouxer, resgatar lá do seu passado e trouxer e colocar no telão hoje vai te envergonhar, porque a minha realidade hoje é Cristo. Então o que as pessoas dizem, sei lá, alguém que você encontra na rua fala, lembra lá quando você era criança, hein? Meu amigo, que lá ficou no passado, a minha realidade hoje é outra. Quando o diabo fala assim, olha os teus filhos, fala assim, os meus filhos têm as pernas dele, os braços dele, a cabeça dele. O que eu fiz foi ensinar a verdade, o que eu fiz foi ensinar a palavra. Agora se ele andou ou não, aí ele que vai dar conta ao Senhor. Mas o diabo todo dia tenta nos paralisar com alguma acusação. Sim ou não? Então diga assim, eu sou livre. Eu sou livre. Diga mais forte, eu sou livre. Amém. Abra o teu coração nessa noite para o Senhor. Diga, Deus, olha, estou cansado do diabo me acusar. Estou cansado. Você já se sentiu assim? Às vezes já tive umas orações sinceras assim com Deus. Falei, pô Deus, já deu já. Manda um anjo para acabar com esse capeta do inferno que todo dia vem tentar me lembrar aquilo.
E aí Deus fala assim: não tem como. Sabe como você vai acabar com isso? Estando submerso na realidade que é Cristo. Então hoje eu não tenho mais vergonha do meu passado. Eu não tenho mais vergonha do ontem. O diabo tenta me acusar todo dia. Mas a minha realidade hoje é Cristo. Então eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 11. Mas não precisa abrir, porque eu vou ler na versão A Mensagem. Jesus ele fala assim em Mateus capítulo 11 no versículo 28. Vinde a mim. Ele fala o quê? Você conhece esse texto? Coloca para mim aí no telão, dá para colocar? Vamos ler aqui, ó, Mateus capítulo 11, versículo 28. Olha o que Jesus diz. Mateus 11, 28. Vinde a quem? Amém. Todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Ir até Jesus não significa ir no culto. Porque você pode vir ao culto, ir embora do culto, vir ao culto, ir embora do culto, vir ao culto, ir embora do culto e não ter transformação de vida, se você não for a Ele. Tem muito culto que eu venho e não se escandalize com o que eu vou dizer, que eu não encontro Jesus. Chego em casa, Jesus fala assim: e aí, eu estava lá. Você estava lá, Jesus? Nem te vi, pô. Não tem pessoa que, às vezes você fala: irmão, você não foi na igreja, o pastor estava lá. Não te vi. Tem dia que acontece isso com Jesus. Minha cabeça está tão a mil com outras coisas que Jesus falou, foi embora, deu linha na pipa e eu não encontrei com Ele. Então Ele fala: vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para onde? Para o teu corpo. Descanso para o teu corpo você vai encontrar no teu colchão. Lá que você vai encontrar descanso para o corpo. Em Jesus você encontra descanso para a tua alma. Alma cansada de acusação, alma cansada de mentira, alma cansada de falsidade, alma cansada de pesos e julgos impostos pelas pessoas. É em Jesus que nós vamos falar: Jesus, eu não aguento mais. É nele. E aí ele fala assim: encontrarão descanso para a tua alma, a sede das suas emoções. E aí no versículo 30 ele diz assim: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, você vai ainda carregar algumas coisas, mas não te serão mais pesadas. A obra está pesada. Se a obra está pesada, meu irmão, a obra não é de Deus que você está fazendo. Meu casamento é um peso. Apresente teu casamento a Deus e você vai ver que o negócio vai ser leve. Pastor, porque você não conhece o tribulado que eu tenho lá, a tribulada que eu tenho lá. Quem disse que isso é bênção? Um é reflexo do outro. A minha esposa é o meu reflexo, meu irmão. Por isso que minha mulher vive alegre, feliz, rindo, bonita. Tem um marido que corresponde, facilita. Eu sou facilitador da alegria da minha esposa. Pastor, meu marido é tribulado. Faz uma janta boa. Espere ele todo dia bem vestida, cheirosa, para ver se não muda todo o conceito de tribulado. O problema é que o outro é tribulado, nós nos colocamos na condição de tribulado também para tribulá-lo, né? É tribulado, você é tribulada para tribulá-lo. Aí a hora que ele entrar aqui vai ter um tribulado, vai ter uma tribulada. Tribulado tribula tribulada. Nossa! Só fere quem é ferido. Curado não fere. Pessoas que lançam palavras que ferem outras é porque elas têm feridas dentro dela. Às vezes eu lanço uma palavra que o irmão falou: pastor, pegou mal essa. Eu falo: desculpa aí. Foi uma, às vezes a gente lança uma sem querer, né? Mas tem pessoas que fazem tudo para ferir o outro, em nome da verdade. Se a verdade é Cristo, Cristo não feriu ninguém com palavras, Cristo edificou pessoas. A verdade não fere, a verdade cura. Irmão, essa roupa está ridícula.
Ah, é que, irmão, desculpa, é que eu gosto de falar a verdade, eu sou verdadeiro. Não, isso não é ser verdadeiro. Porque se o que eu falo não edifica em verdade, que é Cristo, é melhor não falar. Então Jesus fala, tem muita gente que está cansada na alma. Já sentiu cansado na alma? Sim ou não? Então vai até Jesus. Agora olha o que diz a mensagem, a versão a mensagem, né? Uma versão desse mesmo texto, agora de uma forma mais contemporânea. Olha o que diz: vocês estão cansados e enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Olha o que diz: andem com Jesus e vão recuperar a alegria. Vou ensiná-los a ter um descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Então que nessa noite você possa lançar tudo sobre Jesus. O Ministério Louvor pode subir para a gente orar. Diga assim comigo: hoje eu vou largar tudo aqui. Mas diga isso para você mesmo. Diga: hoje eu vou deixar tudo aqui. Diga: hoje eu vou deixar tudo aqui. Hoje eu vou deixar tudo aqui. Sabe, o Senhor está te dando uma oportunidade de fazer uma oração nessa noite. O Senhor está te dando uma oportunidade hoje de você abrir o teu coração para Ele. Agora cabe você ir embora com a mochila pesada nas costas ou deixá-la aqui. Cabe a você chegar e falar assim: nossa, que culto hoje, pô, legal, amanhã eu compartilho essa palavra. Muitas pessoas tinham que estar aqui. Sabe, hoje enquanto eu preparava essa palavra, eu pensei em um monte de pessoas. Fulano tinha que estar aqui, ciclano tem que estar lá, beltrano tem que estar lá. E aí o Espírito falou ao meu coração: só vai estar quem eu quero. Só vai estar quem eu quero. Então se você está aqui nessa noite, é para você essa palavra. Livre-se da culpa. Liberte-se nessa noite. Fala: Deus, eu deixo tudo aqui. Eu não quero ir embora, Deus, chegar na minha casa deprimido, voltar para um estado de depressão. Sabe, esses dias eu falei aqui a respeito, e eu vou ministrar qualquer dia aqui a respeito de depressão e síndrome do pânico. Mas se nós entendermos que, se nós entrarmos na esfera da realidade que é Cristo, muitos dos nossos problemas serão resolvidos. Porque talvez pessoas te chateiem. Pessoas, irmãos, me chateiam todos os dias. No trânsito, no banco, na igreja, na minha casa, em todos os lugares. Mas se eu ficar olhando as pessoas segundo a carne, eu vou ficar chorando todo dia. Mas a minha realidade está em Cristo. As pessoas ficam para mim: ah, o magrelo. Não sou fortão mesmo. Essa é a minha realidade, sou magrelo, qual o problema? Ah, tá ficando velho, hein? Graças a Deus, Deus está me dando condições de envelhecer. Eu poderia ter morrido jovem. Sim ou não? A velhice é uma dádiva. Então depende como eu trato. Pode me chamar de magrelo, pode me chamar de gordo, pode me chamar de velho, pode me chamar do que for, até de tiozão, né? A gente é tiozão, não é, Marildo? Vou me ofender. Por quê? A minha realidade está em Cristo. Eu estava falando um dia brincando que hoje eu estou como aquele comercial antigamente da Fanta, lembra? Que a menina entra no elevador, olha pro senhor e fala: oi tio.
Hoje eu que entro no elevador, as meninas olham para mim e falam: oi tio. Isso não me ofende, porque a minha realidade é Cristo. A gente fala: tá ficando velho, hein? Graças a Deus, eu poderia ter morrido com 24 anos de idade quando eu sofri acidente de moto, e Deus me permitiu chegar até aqui. O problema não é o que as pessoas falam, é como eu reajo ao que elas falam. Leve tudo para a esfera de Cristo. Se alguém falar assim: nossa, magrelo, fala: glória a Deus, pelo menos você vai de obesidade. Se alguém falar: ô gordo, fala: glória a Deus, pelo menos não vou ser levado pelo vento. Leve tudo para o âmbito de Cristo. Amém? Vamos orar, se coloque em pé para nós orarmos. E pode parecer brincadeira isso, mas são palavras que nos ofendem todos os dias. Sim ou não? Você já se sentiu ofendido quando alguém falou: nossa, está gordo, está magro, está ficando velho, está ficando careca, está não sei o quê. Aí a gente vai embora como? Puxa vida, hein? Aí vai lá para frente do espelho e fica pelado na frente do espelho, né? Não é que ela está certa? Está certo nada. Esse corpo aqui vai ficar, meu irmão. Eu vou subir para o céu com um corpo glorificado. Já um corpo glorificado me esperando nas regiões celestiais para eu morar com Cristo. É roupa nova. Então lance nessa noite aos pés da cruz de Cristo todo o peso, sabe? Todas as vezes que eu enxergo esse texto de Mateus 11, que ele fala assim, ó: venham a mim e andam comigo, recuperar a vida, aprendam os ritmos livres da graça. Sabe o que eu me imagino toda hora? Dançando. E olha que eu sou ruim de dança, mas eu me imagino mais ou menos assim, ó: pode falar, irmão, pode falar. Tô na graça. E não tô na graça só da boca para fora, eu tô na graça mesmo. Nós ouvimos aqui na conferência Flash, né? Eu tô dentro de um ambiente de graça, que quando eu tô aqui nada me atinge. A minha realidade é esse tapete preto aqui, a minha realidade é Cristo. Eu estou em Cristo, e tudo que falarem, tudo que dizerem, o diabo ele pode me lançar acusação, e acusação, a minha realidade não é o que ele está falando, a minha realidade é Cristo. Paulo disse: a nossa realidade é Cristo. Levante tuas mãos, diga assim comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu quero deixar aqui toda a culpa que me atormenta, toda a palavra do inferno que me acusa. Não há condenação para quem está em Cristo. Então vem aqui na frente, você que em algum momento da sua vida tem se sentido acusado por alguma situação, em algum momento da sua vida que você fala: Deus, eu repreendo essas palavras do diabo. O que eu fiz no meu passado não é errado. No passado eu fiz sem consciência do que era certo, foi um deslize. Mas a minha realidade hoje é Cristo. E eu quero orar para que você seja reposicionado na sua realidade, que é Cristo. Sabe, se você sente alguma acusação quando você vai orar, vem aqui na frente, não perca esse momento. Se você sente que tem hora que você está bem, tem hora que você está mal, porque o diabo continuamente te acusa por alguma coisa do teu passado, esse é o momento de você vir aqui, porque aqui na frente o Senhor vai recolher todo o teu fardo. Ele fala: vinde a mim, venha até mim, se movimente, saia da tua posição para uma posição de alívio. Nós vamos orando,
enquanto eles vão ministrar esse cântico. E vai dizendo para o Senhor nessa hora: